perseguido. Porque agora, ele como cristão, ele é perseguido também por um. Ele viaja, porque ele recebe a palavra de Deus, e não fica só ali, aí em Jerusalém, aí em Damasco. Ele viaja para cidades longe, bem longe. Né? Então, ele começa a ir nas cidades, levar a palavra de Deus e funda as comunidades. Ele funda a comunidade, depois manda uma carta, né? Vai mandando carta, principalmente, funda tudo, realmente é. Leitura da carta de Paulo, Vinho, tal. Então, se eu for por Paulo, talvez não seja um hoje. Porque Paulo é bem hoje. Já dissemos que ele é perseguido, então ele é preso. Nessa prisão, ele não pode ser considerado como qualquer um. Ele é não romano, né? Ele é importante, não é? O que acontece? Ele é levado a Roma para ser julgado lá. É absolvido, depois ele é preso de novo e é inquisitivo. A morte reservada naquela época desse povo, desse evangelho, desse tal de Cristo, era a morte de cruz. Ele seria crucificado, mas não um cidadão romano não, ele tinha poder. Ele não foi crucificado. Apenas decapitado. Nossa, grande coisa, né? Tudo bem. A morte de cruz era a pior morte que teria na época de uma pessoa. Mas, né, uma pessoa a gente não sabe o que. Bom, então essa é a plataforma do nosso candidato número 1, que é Paulo. Vamos agora para um candidato que brigou muito para frente. Esse candidato aqui, chamado Dom Bosco, na verdade o nome dele é São João Bosco, mas é igual um pregalvão, a gente não fala Santo Antônio, Santo Galvão, fala pregalvão, que é mais fácil. O que acontece com o Dom Bosco? Ele é considerado o apóstolo da juventude, porque ele amava os jovens. Então, por isso, ele acha que ele é o melhor candidato para estar aqui pedindo um voto de vocês. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele. Paulo tinha nascido lá em Itália. Ele já nasceu na Itália, bem mais jovem, bem mais novo, muitos séculos depois, em 1815. Então, naquela época, nós estamos com bagunça. Né? Mas vamos lá. Ele perde o pai, logo no comecinho da sua vida. 2 anos, perde o pai. Quando ele é criado pela sua mãe, infelizmente, só que a gente sabe que até hoje ela é muito difícil uma mãe que ela tenha sozinha. Mas mesmo assim, a mulher era tão piedosa, tão devota, e assim, batalhadora, que conseguiu criar ela, conseguiu criar Dom Bosco sobre mundo. Muito bem. Olha só que ele já vai demonstrando uma coisa muito jovem. Quando ele tem 9 anos, quando ele chega aos 9, ele tem um sonho profético. Há quem diga que foram vários sonhos proféticos, mas esse primeiro é muito interessante. Olha só que coisa. Aos 9 anos, Dom Bosco vai lá, vai dormir, e sonha com o quê? Ele sonha com um lugar onde tem um monte de crianças brincando. Longe. E a gente sabe que naquela época, dava 10 anos, para trabalhar. Né? Mas isso muito tempo atrás. Hoje, né, tem quem tenha 50 e não trabalha ainda. Então, o que acontece? Colocaram para trabalhar. Nesse caso, não. No sonho de Dom Bosco, não. Ele via as crianças brincando. Tinha 7 crianças, numa faculdade de brincar. Só que no meio das crianças, eles viam o quê? Algumas que falavam uma besteira. Né? Então, falavam mal do Jesus Cristo, falavam mal da Virgem Maria e tudo mais. E Dom Bosco, né? Olha só, assim como nós, muito calmo, né? Muito tranquilo, no sonho dele começa a bater nas crianças. Né? Porque aí criança falava para cancelar que as crianças também podem participar da igreja. Muito bem, eu podemos. Mas enfim, aí chega uma voz, um homem chega para ele e fala. Lógico que ele não era Dom naquela época, mas João, Dom. Não é assim que a gente conversa com esse homem. Não é assim que você vai fazer com que eles parem de falar mal do blasfemo. Né? Não é assim que você vai fazer com que eles parem de blasfemar. É pelo amor, é pela caridade, é ajudando, é fazendo bem a ele. E isso ficou na cabeça dele. Essa voz dos homens ainda fala bem o seguinte: você vai me ajudar, você vai poder combater isso, só que você vai combater de um jeito diferente. Como? Vou te apresentar uma mulher que vai ser a sua mestra. E ela vai te ensinar tudo o que você precisa. Parênteses necessários.
Quem vocês acham que era aquela voz? De quem? Vocês imaginam, se você tivesse que interpretar, de quem? Que voz você acharia que falaria ali para João Bosco? Não é pela porrada, é pelo amor. Quem você acha que falaria isso para ele? Uma pessoa famosa, que está aqui na igreja hoje. Jesus Cristo. Essa é uma pessoa com interpretação. E quem seria essa mestra, essa professora que ensinaria as coisas para ele? Não. Então, esse é o primeiro que foi importante. E olha só, depois de sair desse estado de graça que ele teve, Dom Bosco começa a aprender várias coisas. Começa a aprender instrumentos, brincadeiras diferentes. Por quê? Porque ele queria encantar as crianças. É daquele ensinamento, não é pela porrada, é pelo amor. Então ele começa a atrair as crianças e dando uma ocupação útil para cada uma delas. Logicamente, em função do profético, de toda a pessoa bonita, o que aconteceu com o amor? Foi o seminário. Foi no seminário, fez suas dificuldades, não tinha dinheiro, não era um grande homem, mas foi levando, foi crescendo na fé e na graça. Foi aí que, na cidade de Turim, quando ele, depois de sair do seminário, no treinado padre, começa o seu trabalho com o jovem. Olha só como ele começa a compreender o jovem. Ele vai atrás daquela idade. É uma cidade grande, era uma cidade grande. Então o que acontece? Tinha jovens para tudo que é lá, fazendo tudo que é coisa. Coisas boas, coisas ruins, coisas péssimas e coisas horrorosas também. Então o que acontece? Dom Bosco se preocupa com ele. Dom Bosco vai atrás desse jovem. Vai e mostra o que é o amor de Cristo. Vai apresentando o amor de Cristo. E é isso que ele mostra para a gente hoje também. Que Cristo nos ama. Que se temos fé nele, tudo se resolve. Olha só que interessante. Essa é uma frase dele. Lá na época que hoje ele usa para vocês. Basta-lhe saber que sois jovem para que funcione positivamente. O amor do amor é o amor pelos jovens. Muito bem. Ele funda duas congregações, uma para mulheres e outra para homens. Congregações para formar padres, para formar pessoas conscientes. E essas congregações não param ali. Vão criando o quê? Escola, igreja, mais congregações, igreja de novo, e alguns hospitais. Bom, a intenção de Dom Bosco sempre foi pessoas como vocês, jovens. E ele queria fazer o quê? Unir os jovens a Cristo. E ele conseguiu. Ele conseguiu atrair muitos jovens. Veja que São Domingos Sávio, que também é um santo da Igreja Católica, participava de uma das escolas de Dom Bosco. Então é um santo para outros santos. Muito bem. Para finalizar, quando Dom Bosco está para morrer, olha a frase que ele fala. Olha o amor pelos jovens. Dizer jovens que eu os espero no paraíso. Dom Bosco não quis dizer que está esperando que vocês morram. Dom Bosco quer dizer o quê? Que a cada um de vocês, Deus reserva o paraíso. Não quer que vocês sejam jogados fora. Essa é a mensagem de Dom Bosco para vocês. Nas eleições do santo padroeiro do povo. Muito bem. Vamos agora, então, debater um pouco o que vocês acham sobre a história de cada um deles. Bom, um pouquinho, mas vamos lá, então, conversar com o nosso colega, né, o que ele achou de cada um dos santos. Vamos lá, em duplas mesmo, vou perguntar o que vocês acharam de cada um dos santos.